E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Laura e no vídeo de hoje, mais uma TBR para ser completamente ignorada pela minha pessoa. Eu vou falar sobre os livros que eu escolhi para Booktobatona 2.0 ou Maratona Literária de Inverno 2020. Toda santa vez eu monto sim uma TBR para maratonas e tudo mais e eu nunca cumpro. Então, para essa maratona eu decidi fazer um pouquinho diferente. Eu escolhi um livro para cada um dos 27 desafios e eu vou sortear. Vou colocar, antigamente a gente fazia todos os livros não lidos da estante num potinho, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever todos os livros que eu escolhi no desafio e vou sortear qual vai ser a próxima leitura. Então pode ser que eu tenha escolhido 28 livros para ler apenas um, ou que eu leia bastante durante essa maratona. Então vamos às minhas escolhas. Para o desafio do Léo, de ler um livro LGBTQI+, publicado nos últimos 4 anos, eu escolhi a biografia do meu neném, Jonathan Van Ness, e coloquei a biografia dele, Over the Top, como para cumprir esse desafio. A Thaís, do pronome interrogativo, desafiou a gente a ler uma ficção histórica e para esse desafio eu coloquei A Menina que Roubava Livros, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, então é um livro que eu quero ler faz muito tempo, tipo desde 2008, só que eu nunca li. Eu sei que é bom, eu sei que todo mundo recomenda, mas eu nunca li, então eu coloquei para cumprir esse desafio. O Paulo, do Livraria em Casa, desafiou a gente a ler um gênero que a gente não lê com frequência, então eu coloquei desenvolvimento profissional, porque eu não leio com tanta frequência, não com a frequência que eu deveria ler, então eu coloquei aqui Marketing 3.0 do Philip Kotler para ler de um gênero que eu não leio com frequência. A Maíra desafiou a ler, então, um livro recomendado por um booktuber, então eu procurei uma recomendação no canal dela e escolhi para esse desafio Frank e o Amor. Já a Tami, do Resenhando Sonhos, escolheu desafiar a ler um favorito de alguém e eu escolhi um dos favoritos dela para colocar nessa categoria, que é A Sombra do Vento. Em 2008 foi uma das escolhas para ler no meu primeiro ano, leitura obrigatória no colégio, e eu não entendi por que todo mundo estava amando esse livro. Eu não consegui ler, não me pegou ali nas primeiras páginas e eu acabei desistindo. Então eu vou ver se era o momento errado de ler esse livro ou se realmente ele não é para mim. Desculpa, Tami. Já a Bárbara Sá, do Segredo Entre Amigas, desafiou a gente a ler um livro de uma série, então eu coloquei O Ladrão de Raios, que eu estou lendo, fazendo leitura conjunta, então vamos aproveitar para colocar na TBR da maratona. Para o desafio da Rene, de um livro encalhado na sua estante, eu coloquei As Crônicas de Nárnia, que eu acho que é o livro mais antigo na minha estante. Ele deve ter mais de 10 anos na minha estante e eu nunca li. O desafio da Ione é ler um livro de algum clube do livro e eu estou no clube Criminal Minds e a gente está lendo este mês The Stranger Beside Me, ou o livro do Ted Bundy, e eu vou colocar ele, já que eu tenho que fazer a leitura dele este mês. A Mel, uma das minhas youtubers preferidas, desafiou a gente a ler um livro que se passa no Natal e para esse desafio, um livro que eu coloco em toda santa TBR de dezembro e eu nunca leio. Então eu vou ver se eu consigo ler fora da época de dezembro, porque eu já desisti de ler durante a época de Natal. Os meninos do Luago nos livros desafiaram a ler um livro que te lembra de alguém e para este desafio eu escolhi o Guia dos Mochileiros da Galáxia. Esse aqui é o segundo volume da série. A Bia desafiou a gente a ler um livro com transtornos mentais como temática e para esse desafio eu escolhi O Lado Bom da Vida. O Guto, do Vá Ler um Livro, desafiou a gente a ler um livro em inglês, então eu coloquei na TBR Glassword, que eu preciso ler, apesar de não lembrar quase nada de Arranha Vermelha. Já a Tati desafiou a gente a ler um livro da nossa infância. Eu poderia colocar Harry Potter, Maggie Cabot, qualquer um desses, mas o primeiro livro que eu lembro de ter lido, além de um livro infantil com figuras, um livro bíblico infantil, foi As Aventuras de Tibuquera. Inclusive eu li nesta edição, se eu não me engano, com 7 anos de idade. Então vamos reler As Aventuras de Tibuquera.
O desafio da Patrícia Lima é ler um livro com previsão de 5 estrelas e para esse desafio eu escolhi Christine, do Stephen King. Eu gosto muito da temática desse livro, eu acho que vai me pegar porque eu gosto de carros, eu gosto dessa temática do carro ter uma personalidade, então eu acho que vai ser um favorito, não sei 5 estrelas, mas favorito talvez seja. A Kabuki desafiou a gente a ler um e-book, então eu vou escolher um desses e-books que estavam gratuitos durante a quarentena, que é Um Estudo em Charlotte. Como uma boa Sherlockiana, eu quero ler qualquer coisa que seja inspirado por Sherlock Holmes, então Um Estudo em Charlotte é Um Estudo em Charlotte é a minha escolha para cumprir este desafio da maratona. O Christian desafiou a gente a ler um livro que envolva meio ambiente. Eu não entendi muito bem esse desafio, mas eu escolhi A Rebelde do Deserto, já que se passa no deserto e tem essa pegada aí que envolve ambientes. Não sei se encaixa, mas foi a minha escolha para esse desafio. O canal Looklicious desafiou a gente a ler, então, um livro de realismo mágico que eu nem sabia quais livros se encaixavam nisso, mas eu vi que O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, se encaixa, então eu coloquei este livro para cumprir este desafio. O desafio do Unbookaholic é um livro de fantasia escrito por uma autora negra e para este desafio eu coloquei Children of Blood and Bone, que eu quero muito ler esse livro. Na verdade, eu já li um capítulo, o primeiro capítulo, e eu quero muito continuar essa leitura, então eu acho que vai ser uma leitura fantástica. O desafio do Dan, do Café com o Dan, é ler um livro de ficção científica e para este desafio eu escolhi Jogador Número 1, que é um livro que eu quero ler há muito tempo, desde que eu assisti o filme, então eu amei o filme, eu acho que o livro vai ser melhor ainda, então para cumprir esse desafio eu coloquei este livro. A Tatiane desafiou a gente a ler um livro de autor independente ou de editora pequena e para esse desafio eu escolhi Vozes Negras. A Mari desafiou a gente a ler um autor LGBT brasileiro, então eu escolhi aqui Meu Nome é Amanda, da Mandy Candy. O desafio da Samantha é ler um livro que dê quentinho no coração e eu escolhi Quase Pronta, da Maggie Cabot, que é uma das minhas autoras preferidas, que tem aquele gostinho de nostalgia e é por isso que me dá quentinho no coração, pela nostalgia de ler, de me encontrar quando eu estava pegando ônibus para ir para aula na 7ª série, que eu lia Maggie Cabot. Então, por essa nostalgia, eu considero que vai me dar quentinho no coração. O Desafio da Rei, então, é um livro que você comprou na empolgação, depois ouviu alguém falar mal, e para este desafio eu coloquei A Garota Exemplar, da Gillian Flynn, que eu já escutei muita gente falando mal, que é arrastado, que não desenvolve, mas eu quero muito ler e tirar minhas próprias conclusões, porque eu achei o filme fantástico. A Bárbara desafiou a gente a ler um autor latino-americano e para este desafio eu escolhi então 100 Anos de Solidão, que é a leitura conjunta dos apoiadores do Catarse do Resenhando Sonhos. Gente, desculpa pela alteração de ângulo e pela alteração no som, porque a bateria da minha câmera acabou e eu tô terminando de gravar no celular porque faltavam só 3 desafios e eu preciso editar este vídeo hoje. O Desafio da Mariana, então, é um livro com a primeira letra do teu nome e o livro que eu escolhi foi Lembra de Mim, da Sophie Kinsella. O Desafio da Andrea, do Fundo Falso, é um livro com um autor com o teu mesmo nome, que eu não conhecia nenhuma Laura, então dei uma pesquisada e encontrei a Laura Griffin, que eu escolhi Her Deadly Secrets. E o último desafio dessa lista é o desafio da Vicky, do Chiclete Violeta, que é ler um livro escrito por uma mulher, e eu escolhi O Conto da Aya para cumprir este desafio. Mas o último desafio mesmo é o desafio do Vitor, que é deixar alguém escolher a sua leitura, então eu vou colocar 4 opções no meu Instagram para votarem, e eu vou colocar os 4 livros que eu estou mais ansiosa para ler, então vai ter lá no Instagram uma enquete com os 4 livros que eu estou mais ansiosa para ver qual vão ser escolher, e esse vai ser a primeira leitura da minha maratona. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, seguir as minhas redes sociais que estão aqui no box de descrição e até o próximo vídeo.